Olá, eu sou o capitão de corvette Alessandro Roberto Santos, da Marinha do Brasil, aluno de doutorado do PPGAL no ITA. Vim apresentar o artigo intitulado Aplicação da Comunicação Óptica Intersatélite em Missões de Formação em Voo em Pequenos Satélites, cujos autores sou eu, os professores William Gomes dos Santos, do ITA, e Wilson Rosa de Almeida, do ITA e da Universidade Brasil. O artigo ele tem o seguinte objetivo, em apresentar a aplicação de tecnologia fotônica em missões espaciais de formação em voo entre CubeSats por meio da comunicação óptica intersatélite, e a aplicação da nanofotônica por meio do Optical Phased Array, que é uma alternativa para sanar as deficiências encontradas nos dispositivos transmissores atualmente utilizados para esse tipo de missão. Para isso, eu vou seguir o seguinte roteiro: o emprego de CubeSats em missões espaciais, a formação em voo, a comunicação óptica intersatélite, o emprego de dispositivos nanofotônicos integrados em enlaces de FSO, antena óptica Phased Array, projeto e resultados, e a conclusão. O emprego de CubeSat em missões espaciais tem grande crescimento nesse tipo de missão espacial, devido ao baixo custo e complexidade no projeto, lançamento e manutenção no espaço. Os veículos lançadores podem transportar vários satélites em uma única missão. São dispositivos com tamanho de peso reduzidos, possível realizar grandes funções com satélite de grande porte. Além disso, ele pode oferecer maior área de cobertura, quando operando em conjunto, tal como o sistema espacial distribuído, como a formação em voo, que é o conjunto formado por mais de um satélite, onde seu estado dinâmico está sob um controle único ou acoplado. Ou seja, um satélite líder, ele vai transferir todos os seus comandos de dados, de dados, aos satélites seguidores. A configuração da formação em voo é determinada pela dinâmica do movimento relativo em um satélite líder e seus seguidores, expressa pela letra grega ρ, determinados por um conjunto de equações lineares de movimento relativos, chamados equação de Clorensky e Whitshire-Hill. Essa equação ela determina a posição do satélite no eixo x, y e z em função do tempo. E essas posições, quando determinado o seu módulo, obtém-se a distância relativa entre o satélite líder e seus seguidores. Para a comunicação óptica, esta distância relativa é de suma importância, porque ela determina a distância do enlace de transmissão entre os dados, entre os satélites. No enlace entre satélites na formação em voo, os seguintes dados podem ser transmitidos entre satélite líder e seus seguidores, como atitude, controle de distância, velocidade oriunda do satélite líder, dados coletados durante a observação, alerta de falhas, dentre outros. Só que, devido ao crescimento do tráfego de dados, pode ser inviável para a transmissão de IRF, e, consequentemente, gerar uma lentidão durante a transmissão. Então, uma solução sugerida é a aplicação da comunicação óptica no ambiente espacial, por meio da comunicação óptica no espaço livre, que é um método de transmissão de dados, voz e imagens por meio do feixe óptico modulado através da atmosfera, com a possibilidade de oferecer grande largura de banda, velocidade de dados e transmissão. Atualmente, já tem uma grande aplicação do FSO na área espacial, na área submarina e também na área terrestre. Para aplicações espaciais, a comunicação óptica no espaço livre é subdividida em três partes. A comunicação óptica intersatélite, que é o foco desse trabalho, o enlace terra-espaço, o uplink, o espaço-terra, downlink, e o espaço profundo, deep space. Então, a comunicação óptica intersatélite é a forma de conectar um satélite ao outro para transmitir dados por meio da comunicação óptica no espaço livre, seja na mesma órbita ou então em diferentes órbitas, a centenas ou milhares de quilômetros entre si, sendo fundamental para a transmissão de dados e manutenção de posição entre satélites. Então, o que quer dizer isso? É um conjunto formado por um satélite transmissor, um canal de propagação e o receptor, sendo que no transmissor, ele terá um modulador responsável para fazer a modulação dos dados
e os dados para ser transferido para a atmosfera. E o receptor vai ter um fotodetector que vai converter esse sinal óptico, né, em sinal elétrico, devolvendo esses dados. E o mais importante na comunicação óptica intersatélite é a distância relativa entre o satélite líder e o seu seguidor. Ou então, o transmissor e o seu receptor. Por quê? A equação de potência recebida pelo satélite de receptor está em função dessa distância relativa. Além disso, também tem os seguintes parâmetros envolvidos, como a potência transmitida, o rendimento de transmissão, o rendimento de recepção, o ganho de transmissão, o ganho de recepção e as perdas de transmissão e recepção, que tem uma grande importância na comunicação óptica intersatélite. Por quê? O dispositivo fotônico transmissor utilizado nesse enlace, ele gera uma luz muito estreita, né? Um feixe de luz muito estreito. Assim, necessitando de ter uma boa precisão na pontaria, aquisição e tracking. A limitação desses sistemas é que o sistema de pontaria é formado por componente servomecânico, ou então espelhos, que geram erros nessa pontaria. E também trepidações no feixe devido às vibrações causadas pelo movimento do sistema. Além disso, um outro fator importante é o peso e as dimensões dos dispositivos são muito grandes, em especial para CubeSats e nanosatélites. Então, uma sugestão, né, a ser empregada para compensar essas limitações é o emprego de dispositivos nanofotônicos integrados em laços de FSO, como antena óptica phased array. Né? Então, qual técnica seria utilizada? Por meio da nanofotônica em silício, que é resultante da fusão conceitual das áreas de nanotecnologia e fotônica, que objetiva o entendimento dos fenômenos ópticos na escala nanométrica, próximo ou abaixo do limite da difração da luz. A nanofotônica em silício estuda o comportamento da luz em dispositivos fotônicos integrados baseados em silício, apresentando alguma seção estrutural com resolução na escala nanométrica. Hoje em dia, ela tem um grande estudo, né, antena óptica phased array, e principalmente em aplicação de LiDAR, né, Light Detector and Ranging, em especial para veículos autônomos. Só que para a área espacial, existem pouquíssimas citações de aplicações de antena óptica phased array e nanofotônica integrada em silício. Só em outubro do ano passado, que foi publicado o artigo Review of Photonics Integrated Optical Phased Arrays for Space Optical Communication, que era uma sugestão da aplicação da antena óptica phased array em satélites que utilizam comunicação óptica. O funcionamento da antena óptica phased array é semelhante aos radares de RF phased array, né? Que o feixe transmitido pode ser direcionado a uma determinada posição utilizando os seus elementos que há dentro do radar. A diferença do óptico phased array é o seguinte, que o feixe transmitido para a atmosfera por meio do controle de fase, podendo direcioná-lo para um determinado local sem a necessidade de partes móveis, como citado nos slides anteriores. O direcionamento do feixe na antena óptica phased array é por meio do efeito termoóptico, ou seja, a variação do índice de refração do material é totalmente dependente da temperatura. O aquecimento do guia, por meio de eletrodos, faz alterar seu índice de refração. Não há necessidade de partes mecânicas, como eu falei anteriormente, para efetuar a pontaria do feixe laser, oferecendo maior velocidade de apontamento que o sistema servomecânico, gerando também uma maior precisão e uma pequena dimensão e baixo peso. Só que tem um porém. A antena padrão ela é formada por guias retilíneos. O formato da antena acaba interferindo no seu desempenho, porque, caso seja de grandes dimensões, é uma maior área para ser aquecida. Ou seja, isso ocorre uma maior velocidade de aquecimento do guia e também no tempo de resposta do direcionamento do feixe. Então, a sugestão desse trabalho
utilizar moduladores em fase de forma em espiral de Arquimedes, mantendo as mesmas dimensões micrométricas e seu baixo peso, né? E ela vai permitir uma maior concentração de temperatura gerado pelo efeito termoóptico. Ou seja, vai acabar gerando também uma maior velocidade de resposta de fase. E uma outra forma que poderia usar para gerar o aquecimento seria por meio do All-Optical Modulation, por meio da absorção do feixe laser pelo guia, e consequentemente gerando calor sem necessidade do emprego de eletrodo. E além disso, concentrando o calor sobre o guia. E como seria o funcionamento? Seria o seguinte, aplicaria o feixe laser com o sinal modulado, ocorreria o aquecimento do material nessa região, né, numa certa temperatura T, e consequentemente uma variação de fase. Com isso, ocorreria o deslocamento do feixe para uma determinada posição. Assim, nós realizamos a seguinte simulação para verificar o resultado da distribuição de temperatura no guia. Para isso, nós consideramos o seguinte: para conseguir uma variação de fase equivalente a π, a potência necessária a ser aplicada sobre o guia, sendo uma potência de um laser, no caso de All-Optical Modulation, ou então a potência elétrica aplicada sobre os eletrodos para fazer a conversão de calor, é equivalente a 7,02 miliwatts. Com esse resultado, obtivemos o seguinte. Na figura do lado esquerdo, os senhores podem observar que ocorreu uma variação de temperatura equivalente a 29 kelvins. Sendo que a temperatura ela se concentra no centro do guia da onda espiral e se dissipa principalmente pelas camadas laterais, que é formada em nitreto de silício e silício. E com menor intensidade em direção ao substrato de silício, representada pela figura do lado direito, que são as camadas mais inferiores do guia. E isso é suficiente para gerar uma modulação de fase óptica equivalente a π radianos. Um outro fator que pode ser obtido por meio da potência aplicada, né, no dispositivo para gerar calor e variação de fase, né, representado pela linha vermelha, né, é a resultante da direção do apontamento do feixe, representado pela linha verde, como mostra a figura. Por meio do gráfico, observe-se que o ângulo de apontamento atinge o seu máximo quando chega a 90 graus, para um valor equivalente à variação de fase igual a π e a potência de 7,02 miliwatts. A conclusão que tiramos desse artigo é a seguinte: que o dispositivo pode ser usado em qualquer ambiente, seja ele terrestre ou submarino, né? O único trabalho que teria que ser feito é apenas alterar a propagação no canal atmosférico, né? Mas o nosso foco aqui é apenas para aplicações espaciais. O Optical Phase Array é uma solução viável para reduzir as perdas por portaria nos enlaces de comunicação óptica entre satélite, além de oferecer baixo peso e consumo. E artigos futuros serão apresentados, né, com desempenhos mais detalhados sobre esse dispositivo. Gostaria de agradecer à Marinha do Brasil, à Força Aérea Brasileira, ao ITA, ao PPGAL e ao grupo de pesquisa E2MOC. Muito obrigado.